Tem uma coisa da função, principalmente da terceira série, que é o aluno tirar a capa de aluno e colocar a capa de candidato, Perfeito. tá? Então, muitas vezes não passa, de fato, quem sabe mais. Então, a prova tem 180 questões. A prova ela é dividida em 2 dias, com cada dia com 90 questões. E você tem que ter uma estratégia, porque é muito fácil você não conseguir ir até o fim da prova. E aquele aluno que, inclusive, estudou muito, é que, infelizmente, é o mais penalizado. Percebo que a família ela é um combustível invisível. Nesse momento, a pressão da ansiedade da família para o êxito e o sucesso do filho não ajuda. Então, que tipo de pressão? Você já estudou? Você está com todos os cadernos? Você está fazendo revisão suficiente? Você está no tempo suficiente? Você precisa de alguma coisa? Agora não é hora de volume. Agora é hora de olhar para um processo que não começou há um mês, são meses de preparação. Os professores têm que dar também, né? Sim. A plataforma, o professor é um gestor de aprendizagem, né, professor? Então a gente tem que pegar o exame de sangue dos alunos e o professor dá aquela ajuda fantasma na sala de aula, né? Que habilidade está faltando para cada um? E vai em cima dos temas elaborando essas habilidades, inclusive nas sistemáticas do SAS, né? A gente está implementando já há um bom tempo e muito forte esse ano com todos os professores do sexto, principalmente no terceiro, aonde ele vira um concurseiro, né, entre aspas, né? De aprender a fazer a prova. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema bastante sensível, que é a preparação final ali na educação básica para o exame do Enem. Como realizar uma prova que finaliza, que encerra um ciclo tão importante na vida de um jovem, que é a educação básica, e que, de certa forma, é um divisor de águas entre a educação básica e o ensino superior. E para falar um pouco sobre o Enem, nós montamos aqui um super time, começando com o nosso convidado especial, o professor Ademar Celedônio, um especialista no Enem, um especialista em educação e inovação, um grande parceiro do Colégio Planck, que é o SAS. Professor Ademar, muito bem-vindo, muito obrigado. Oi, André, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos fazer um bom papo aí sobre essa reta final. E, complementando a mesa, temos a Jussiele, que é a orientadora educacional da terceira série. Ju, obrigado por estar aqui com a gente. E o professor Humberto, cofundador aqui do Colégio Planck também, professor de matemática, uma experiência muito grande na preparação de alunos para exames de alto desempenho, que vem colaborar e trazer experiência como diretor de ensino aqui do colégio. Obrigado, Humberto, por estar aqui com a gente. Agradeço e também aprender bastante aqui com o professor, com a Jussiele, que está na linha de frente com os alunos, né? E o professor, a gente nessa caminhada longa aí. Vamos lá. E para quem está nos ouvindo, nós não vamos falar apenas sobre a preparação e a formação para o Enem, porque isso já aconteceu ao longo de muitos anos aqui no colégio. Mas a gente vai falar um pouquinho, vamos falar sobre isso também, mas vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente cuida da alma, da mente, do coração do estudante e da família nessa reta final, então, sobre aspectos aí do Enem. Então, se faz sentido para você, se você quer compartilhar, já curte, já comenta, já deixa aqui seu comentário, a sua opinião, seu ponto de vista, compartilhe o link com alguém que você acha que esse assunto pode ser relevante, pode ser importante, porque aí a nossa ideia é atingir o maior número possível de pessoas com temas que são significativos para a vida de cada um dos estudantes aqui do colégio. Bom, gente, nós vamos falar sobre Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Ademar, eu vou começar trazendo aqui para a mesa um aspecto que eu acho muito importante. Por que o Enem é tão desafiador do ponto de vista emocional para os estudantes? Assim, por que isso é algo tão emblemático? A gente tem algumas hipóteses, queria ouvir do senhor por que tem essa carga emocional tão grande? Bom, acho que tem um porquê que a gente tem que explicar o que as avaliações no mundo todo acontecem e como é que elas se encontram, né? O Enem, assim como outros vestibulares pelo mundo todo, como o Gankao, que é o Enem chinês, o Baccalaureat, que é o francês, o E-Level, que é o britânico, o ACT, que é mais conhecido aqui da gente do que o americano, ele tem suas naturalidades e tudo mais. O Enem se compara um pouco nesse sentido.
que essas grandes nações resolveram fazer? Resolveram fazer um exame de larga escala, e esse exame de larga escala, de alguma maneira, trilha um pouco do que a população deveria aprender. Esse aqui é o grande mérito da criação de um exame de larga escala. Perfeito. E o Brasil resolve fazer isso. Tá? O Brasil resolve, em 98, fazer um exame que depois ele se tornou uma outra coisa, tá? Então, mas a princípio o Brasil resolve fazer esse exame em 1998. O professor Paulo Renato, que era então ministro da Educação. E o interessante é que quando você olha o histórico... Era o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique. Tem alguns marcos interessantes, né? Por exemplo, a Constituição de 88 determina que a gente tem no artigo 210 um exame nacional. Olha só. E aí em 96 a gente tem a criação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases. E em 98 a criação do exame. Perfeito. Então tem todo um critério desde quando você puxa do porquê que a gente teve essa necessidade de nascer. Como medida complementar, lei complementar, é o que dizia o artigo 210. Tá. E esse exame, ele é criado como uma forma de tentar medir a qualidade do ensino médio. Isso foi a primeira coisa como foi estabelecido. E quando você assiste os documentários do INEP, falando de tantos anos já do tempo do Enem, as pessoas que estão no documentário, que criaram o Enem lá atrás, eles dizem assim, foi uma inspiração / uma história pessoal do ministro. Tá. O ministro morou nos Estados Unidos e o seu filho passou pelo ACT. E ele tinha uma oportunidade de fazer 2 ou 3 ou 4 vezes o exame durante o ano. Então já não tinha aquela carga emocional de ter uma determinada data para fazer. Que é um vale tudo, né? Que é um vale tudo. Tudo ou nada naquele momento. Que infelizmente o Brasil não conseguiu fazer ainda. Então, os Estados Unidos, eles aplicam o exame 7 vezes ao ano, e o aluno pode escolher 2 datas e vai ficar a maior nota dessas 2 datas. Pode combinar também uma nota de uma... Pode combinar uma nota de um dia com a nota do outro. Com o uma inglês. de datas diferentes. Né? Data diferente. Então você pode... Essa primeira grande inspiração desse sentido, que foi porque como a gente teve esse fortalecimento dessa política pública. Por trás disso, você tem que ter alguém que faça a prova. E aí você tem um instituto, que é o INEP, que é quem hoje realiza a prova, e diga-se de passagem, um dos 5 maiores institutos de avaliação do mundo. Olha só. Pouca gente sabe disso, a gente deveria se orgulhar muito dessa riqueza que a gente tem do ponto de vista institucional hoje, desse mecanismo. E, de alguma forma, do Enem, você já tinha algumas iniciativas de outras avaliações, como SAEB, como Provinha e outras avaliações, chamado ANA na época. Enfim, isso faz com que a gente chegue até avaliações de ENAD. Tá. O fortalecimento do Enem obriga a gente a ter um instituto para fazer isso de maneira mais sólida. O INEP é reconhecidamente no final do governo Itamar Franco. Depois do governo Fernando Henrique, ele é estabelecido como autarquia e ele vem até hoje como um instituto muito forte de técnicos e de muito conhecimento. Perfeito. De muito conhecimento. Então, nessa conjuntura, ao longo do próprio modelo como todo, e a gente já tem mais de 25 anos de quando ele foi lançado, ele passou por várias transformações. Ele passou por uma transformação inicial que foi dar oportunidades dentro da política pública do ProUni. Tá. Que é em 2005, que é a forma como ele, pela primeira vez, ele explode o número de inscritos. O governo diz assim, olha, eu vou fazer um acordo com as instituições, que ainda existe ainda hoje, com as instituições particulares que quiserem dar vaga para a gente vai bancar através de impostos. Perfeito. Então a universidade não paga aqueles impostos e troca por bolsas nesse chamado programa universitário. Esse programa universitário, ele tem a primeira grande explosão porque precisava disso. Ao longo dos anos apareceu um outro que foi o FIES. Perfeito. Que é um financiamento, que é um parecido com o ProUni, mas tem um outro tipo de regulamentação. E já que é o próprio estudante que depois ele paga, né? Exatamente. Já se tornou, inclusive, uma grande política pública e um grande problema de financiamento público do Brasil. Hoje a gente tem uma parcela da população endividada. Endividada. Até os governos agora resolveram perdoar 99% da dívida, mas foram bilhões e bilhões que foram colocados, que poderiam ter sido investimentos para outros lugares e tudo mais. Mas esse foi um papel. E nessa conjuntura, aparece ele como um grande vestibular, em 2009. Então muda
A gente tinha uma matriz de referência, tinha uma prova com 63 questões. O número é até esquisito. Por que 63? Porque eram 21 habilidades e cada questão tinha 3 questões. Algo como se fosse uma fácil, uma média e uma difícil. Então, isso já era um pouco nesse sentido do porquê que a prova tinha isso. Só fica o nome, só fica a grife e absolutamente muda tudo. Tem uma nova matriz de referência e essa matriz de referência, ela determina agora numa construção de competência e habilidade. E aí começa a mudar o jogo para o que é o país pensar, por exemplo, não só a vaga pública, mas o que essa matriz de competência e habilidade ela quer exercer. Ela quer exercer um conceito mais interdisciplinar, porque o mundo não tem gabarito. Ela quer exercer uma particularidade muito forte hoje sobre o próprio conhecimento, em que, de alguma maneira, eu tenho que expor não só o que está no currículo, mas o que está acontecendo na sociedade. A relevância dos assuntos também. Né? Exatamente. Por isso que, se você for procurar, por exemplo, dentro do próprio conteúdo, você não dá... dos conteúdos brasileiros ou da própria BNCC, das habilidades em si, você não vai ter, de certa forma, você tem lá alguma coisa como manifestações culturais. Mas que manifestações são essas? Então os termos são mais genéricos. À medida que eu tenho na sociedade acontecendo alguma coisa, eu falo sobre aquilo. E tem algumas situações como, por exemplo, o que aborda diretamente sobre condições de tecnologia, por exemplo. Como é que as plataformas se comportam e não à toa as áreas do conhecimento se comportam em relação ao próprio desenvolvimento do ser humano. Não à toa a prova é linguagem de código e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias, e natureza e suas tecnologias é fácil explicar. Mas como é que eu explico isso, por exemplo, em linguagens? É justamente sobre os modos de uso dos smartphones. É o modo de uso como a tecnologia hoje entra, é o conceito de inteligência artificial. Então é como se eu tenho uma matriz lançada há muito tempo, em 2009, e ela aparentemente ela se torna sempre atual. Aprimorada, né? A matriz é a mesma. Sim, mas ela vai se aprimorando no sentido do contexto. Do contexto que e de ser atual. Na sociedade. Então, por exemplo, a prova vai abordar coisas como feminicídio, homofobia, racismo, que talvez há 15 anos atrás a prova não abordaria, porque a sociedade era outra. Isso não eram problemas tão... Esses problemas existiam, mas eles não eram tão latentes hoje como acontece na sociedade. E eles não tinham espaço para discussão como tem hoje. E aí a diferença grande. Por que você começa a falar tanto disso? Eu dei essa volta toda para conter esse contexto. Porque na medida que você tem uma avaliação que começa a cobrar tudo isso, ele inquieta a sociedade, ele inquieta o professor, e o professor precisa ir além do conteúdo. Tá? Então o professor precisa ir além do conteúdo. Então ele não pode só, por exemplo, ensinar só a gramática. Ele não pode, por exemplo, só ensinar a literatura. A gente tem que ensinar o contexto onde ela está sendo aplicada. O porquê que, por exemplo, tem um determinado autor que há 70, 80 anos escreveu uma obra que é considerada hoje racista, mas para aquela época não era. Então ele tem que dar o contexto. O porquê que o Chico Buarque fez uma música que tinha um determinado contexto de uma ditadura. E se a gente não tivesse tido ditadura na sociedade, será que essa música existiria? Então essas nuances que acabam sendo cobradas também no papel. Isso faz com que o professor, de alguma maneira, precise se atualizar também desses papéis. E isso em todas as áreas, né? Na física, na química, na biologia. E acaba se tornando muito relevante. Você acaba levando essa conversa da sala de aula para a mesa do almoço, para a mesa do jantar. E fora, né, professor, eu acho que essa questão queria ouvir um pouco a Ju, porque a Ju convivendo ali com os alunos, o fato de ser um exame no ano, ao final do processo da educação básica, e que de certa forma já tem uma ansiedade natural da escolha da carreira, da escolha do curso, da eventual escolha da universidade, se é perto de casa, se é mais longe de casa, são situações que geram uma certa ansiedade para o estudante e para a família. Como é que você vê isso, Ju? Como é que esse movimento, você que já passou por vários anos aqui no colégio, na sua experiência profissional, esse processo de ir fazer o Enem? Professor, eu entendo que o processo do Enem, ele faz parte de um percurso que precisa ser sustentável para o estudante. Tá.
Esse percurso, ao encontro do que o professor Ademar trouxe, é a leitura e repertório de mundo que esse estudante tem. Perfeito. Ele precisa ter um autoconhecimento de quem ele é, da família que ele habita e onde ele alcança a viver naquela cultura. Então, esses aspectos vai trazer para ele não só a decisão da carreira ou da testagem para o curso, mas aonde ele aguenta sustentar aquela escolha dele. Hoje, lá na atuação com a terceira série, né, eles estão fazendo já alguns vestibulares, o que eu percebo é que ele quer fazer uma testagem num local onde, de repente, ele não ficaria, até por questões culturais daquele local. Mas ele quer testar o curso e aquela universidade. E quando a gente faz esse alinhamento, eu falo muito desse alinhamento de expectativa, não é só a escolha de uma profissão, porque a carreira ele vai decidir muito depois. A escolha do que ele vai estudar no próximo passo precisa ter essa leitura que o próprio exame, que as próprias habilidades estão preparando ele hoje. Quer ver um exemplo clássico? Eles perguntam para mim, Ju, por que tem aquela frase no caderno do Enem? Eles fizeram um simulado essa semana e a frase era, não deixe o samba morrer. Falei, vocês conhecem a leitura dessa música? Não. Falei, então vamos pesquisar. Então, são aspectos socioambientais, econômicos e culturais que eles precisam estar inseridos. Então, hoje, a maturidade sustentável emocional, ela é cobrada também do exame do Enem. O Enem não vai cobrar só aspectos pedagógicos, acadêmicos e de conhecimento e conteúdo, né? A maturidade emocional aqui não é de sentimento, né? Não estou falando de sentimento. Claro. Eu estou falando de estratégia de onde colocar a energia. E essa leitura, ela é uma leitura acadêmica. E esse letramento, a escola precisa fazer ao longo do ensino médio com eles. Concordo plenamente, professor Ademar. O senhor estava gostando do que a Ju falou. Eu tenho uma coisa da função, principalmente da terceira série, que é o aluno tirar a capa de aluno e colocar a capa de candidato. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes não passa, de fato, quem sabe mais. Então, a prova tem 180 questões. A prova ela é dividida em 2 dias, com cada dia com 90 questões. E você tem que ter uma estratégia, porque é muito fácil você não conseguir ir até o fim da prova. E aquele aluno que, inclusive, estudou muito, é que, infelizmente, é o mais penalizado. A gente vê milhares que devolvem a prova no tempo limite mínimo ali para sair. Mas, em geral, vão ser aprovados no curso de alta demanda aqueles que saem ali nos últimos 3, 4 minutos, os últimos que aproveitam o tempo todo. E é comum, por exemplo, nesse caminho, você acabar errando a estratégia. Então, por exemplo, você vai fazer a prova de ponta a ponta. Então, o caderno de matemática, no segundo dia, ele começa das 136 e vai até a 180. São 45 questões em que a avaliação por uma questão de critérios hoje do modelo, como é estabelecido, que é a teoria de resposta ao item, matemática onde dá mais pontos. Então, não é aqui porque a matemática seja mais importante, mas no jogo, matemática e redação, eles valem quase 1000 pontos numa condição. Isso é tão importante saber a estratégia, porque eu preciso de 4.000 pontos para passar em medicina. Eu falo a medicina porque é um dos cursos mais concorridos. Você tem medicina, ciência da computação em alguns lugares, direito em outros lugares. Então, assim, esses cursos de altíssima demanda, relações internacionais também é um curso... Psicologia crescendo, Psicologia, né? Que tem poucas vagas e uma crescente. Mas esses cursos precisam de uma média 800. Como são 5 provas, 800 dividido por 5, são 4.000 pontos. 2.000 pontos, ou quase 2.000 pontos, eles podem ser tirados em 2 Na provas. matemática e na redação. Matemática e na redação. E aí volto a dizer, não é que sejam mais importantes, mas é a primeira grande estratégia que ele tem que entender como é que funciona essa conjuntura. Professor, e convenhamos, desculpa, a redação promove uma mudança mais rápida para o aluno de nota durante o ano que matemática, por exemplo. A redação hoje do Enem, por ser só um critério de dissertação, ela se tornou fabril. Então, existem critérios hoje estabelecidos e você pode conseguir tirar uma boa nota, não necessariamente você podendo... porque eu sei escrever. Não. Porque eu tenho um repertório, né? Tem um repertório. Mas você falou uma coisa muito interessante, Ademar, e eu confesso que eu nunca tinha ouvido de uma forma tão clara. É tirar a capa de aluno e colocar a capa de candidato. Ele tem que entender que ele está indo para um processo seletivo público, onde ele está sendo ofertado vagas. André, em é o instituições segundo públicas mais concorrido do mundo. A gente só pede para o Enem chinês, o Gankao. O Gankao faz em torno de 10 milhões de candidatos ano. E o Brasil está chegando em torno de 5 milhões. Já foi 9 milhões, quando tinham todas as políticas públicas embarcadas, né?
Tinha Ciências Sem Fronteiras, tinha FIES, ProUni, como eu falei anteriormente, e várias outras condições. Diplomas de EJA, né? Alunos de mais de 18 anos que não conseguem tirar o diploma. A prova ou voltou, Voltou, né? voltou agora essa condição. Uhum. Ou seja, você tinha milhões de candidatos, quase a mesma proporção. Mas hoje a gente tem o segundo maior concurso do mundo. São 5 milhões, é muita gente. 5 milhões, muita gente, e a gente tem 250 mil vagas. Então você pode a proporção de como é que você vai. Se fosse 500 mil vagas, era 1 para 10. É 1 para 20. 1 para 20. É 1 para 20, não é tão simples assim. Claro, 1 para 20 na média, mas a proporção em muitos cursos é muito, muito pior. Então, acho que esse é um. A gente falou esse tempo todo para tentar trazer para você que está nos assistindo a complexidade que é fazer essa prova, né? O peso que essa prova tem, porque são 250 mil vagas distribuídas numa infinidade de universidades, de instituições de ensino, públicas e privadas, e o aluno tem aqueles 2 domingos para estar bem e conseguir demonstrar uma boa performance, né? A gente tem, e nisso eu acho que o Planck, em parceria com o SAS, faz um trabalho muito forte de ofertar para o aluno muitos simulados ao longo do ensino médio, e até tem alguns alunos que estão fazendo a mais, alguns alunos que nos acompanham, a mim, Humberto Pelisson, a gente pega provas do ano passado, do ano retrasado, e entrega para eles no final de semana para eles fazerem. Quanto mais provas eles fizerem e melhor for a estratégia que ele adota, por onde eu começo, por onde eu termino, como é que eu administro o meu tempo, como é que eu administro a dor nas costas, como é que eu faço meu rascunho, não faço, como é que eu leio, vejo o comando da questão, leio o texto provocador, motivador, cada um vai achando a sua maneira mais eficiente. Então, é um processo de muito treino para essa competição, para esse concurso. E quanto mais ele treinar, quanto mais ele estudar, melhor. O aluno até às vezes nem sabe o problema que ele vai ter. Esse grupinho que a gente está trabalhando, professor, uma aluna veio falar da segunda série. Nossa, eu não sabia que dava tanta fome durante a prova. Eu vou ter que trazer um pouco mais de alimento na próxima simulado. E a gente vai percebendo, Humberto, eu às vezes eventualmente faço algumas analogias com os alunos na parte de esporte, e eu vendo esses grandes treinadores do esporte, Bernardinho e os grandes atletas, eles falam assim, o aluno ele precisa ter a mesma vontade de ganhar, ele precisa ter a mesma vontade de treinar do que ele tem de ganhar. Então ele tem que ter a paixão pelo esforço igual ele tem a paixão pelo pódio. Então assim, o aluno, acho que esse é um desafio nosso como professor, nosso como educadores, que é fazer esse menino gostar do processo, gostar de estudar, gostar de ler, gostar de fazer prova, dedicar 5 horas num domingo durante o ano, durante a primeira série, durante a segunda série, ele parar um domingo 5 horas em casa e optar para dedicar o tempo dele a fazer um simulado. Ele dedicar o tempo dele a fazer 90 questões e depois gastar 1h30, 2 horas analisando o que eu acertei e o que eu errei. E esse aqui eu acertei, mas eu chutei, essa aqui eu errei, mas é porque eu não sabia, eu fiquei nervoso, cometi um erro algébrico, cometi um erro de interpretação de texto. Fazer esse aluno começar a ter senso crítico de onde está o erro para ele ir ajustando. E hoje em dia, quando a gente está falando a questão do próprio erro dos dados, né, o INEP ele liberou há 4 anos a proficiência das questões. Perfeito. Então ele indicou um número lá. Para quem está nos vendo aqui agora, é como se fosse um número de 0 a 1000. Quanto mais perto de 1000, mais difícil. Quanto mais perto de 0, mais fácil é a questão. A gente, infelizmente, não tem nada perto de 0. Começa ali em torno de 400. E a gente vai até, em matemática, ali perto de 1000, tá? Mas em linguagem vai até 800, alguma coisa nesse sentido. Natureza também vai até 800? Natureza, alguma coisa nesse sentido. O que a gente percebeu, né? A gente percebeu, depois que houve essa liberação dos dados, uma confluência de questões em que ajuda na estratégia. Tá. Então, por exemplo, as questões que tem gráfico e tabela, elas são as mais fáceis em matemática. Então, eu indico, por exemplo, para o meu filho, que foi fazer Enem, eu disse, se você vai fazer a prova do Enem, você comece pelas de gráfico e tabela. Então, você não sai da questão número 1 e vai até a questão 90. Você procura todos que tem gráfico e tabela, porque o seu cérebro está descansado. Ainda descansado, né? E você consegue fazer mais questões sobre isso. A gente percebeu, por exemplo, que conteúdos mais de ensino médio, conteúdos mais, digamos que mais duros, eles são conteúdos que caem pouco e quando caem eles são difíceis. Tá.
Então, por exemplo, trigonometria, Logaritmo. geometria analítica, probabilidade, combinatória. Eles são... aí vou para outra área, botânica, zoologia. Aí vou começar a filosofia, quando cai também, eles são questões que são mais difíceis. Em contrapartida, a gente percebeu que questões como porcentagem, regra de 3, juros simples, Áreas de figuras planas. área de figuras mais planas, fundamentais. química ambiental, Área, volume, sistema de unidades. química ambiental, meio ambiente, Na- são na questões parte de mais natureza, fáceis. A parte de energia, de sustentabilidade, são questões mais tranquilas. Em natureza, a gente percebeu uma similaridade nos últimos 5 anos. Das 15 questões mais fáceis, metade delas são biologia. Tá. Então, por exemplo, na prova de natureza, a estratégia faz todas de biologia de uma vez. Tá. E não necessariamente a ordem como você tem no próprio caderno. Então, você marcou, a química, pula, biologia. Vão ter questões difíceis. Professor, poucas está mais. caminhando essa especialização para as matérias que nem a redação caminhou? Tá? Essa agora, com a divulgação dos dados, os microdados, você começa a perceber. Assuntos como, por exemplo, que estão no cotidiano, que a gente falou no começo aqui dessa gravação, como, por exemplo, homofobia, racismo, assuntos mais próximos do nosso cotidiano, eles são assuntos que a gente discute muito em sala de aula, discute muito, os jornais discutem muito, a sociedade fala muito sobre violência, por exemplo. Então, você fala muito, você comenta muito sobre isso e todo mundo, de certa forma, tem alguma opinião. Esses assuntos são cobrados e eles são fáceis. E aí tem que começar a entender como é que é a montagem de uma prova em cima de competência, habilidade / contexto. Por que eu preciso de questões de química orgânica que são difíceis? Porque eu preciso também para o exame separar quem vai passar em medicina, separar quem vai passar em relações internacionais e computação. Porque esse aluno ele vai acertar as médias e as fáceis. Então ele precisa de questões difíceis na composição do exame. Para discriminar, né? Para discriminar esse candidato. Agora, esses assuntos que são assuntos do cotidiano, eles são fáceis. Por quê? Porque a gente discute naturalmente isso na sociedade. Então o aluno bate o olho e diz, não é isso aqui é um absurdo, isso aqui é um preconceito, isso aqui é estereótipo, não poderia ser isso. A opção correta é essa. E aí começa a ter uma denominação, quando você vê a questão da competência e habilidade, o que eu vou ser na vida? Então vamos lá. A gente não se depara por aí com, eu vi um logaritmo aqui, eu vi um logaritmo acolá. Eu vi uma cadeia carbônica, uau! Não. A gente vê problema de química ambiental, aquecimento global. A gente vê diretamente conceito de porcentagem. Então, o exame, quando eu estou falando de competência e habilidade, ele está dizendo assim, eu vou colocar um número maior de relevância, que é do contexto, porque a escola vai ensinar, e a escola ensinando, porque cai na prova, isso vai fazer com que aquela pessoa seja um cidadão melhor. Traz um conceito de cidadania. Então é esse que é o que é por trás. A diferença grande da FUVEST é essa, que ela cobra uma matriz de ensino médio, de conteúdos duros, ou que ela tem uma condição mais meritocrática, ela quer ser... Tanto é que agora a USP está começando a fazer o seu primeiro exame, a gente aguarda agora como é que vai ser agora o exame que eles vão aplicar, em cima de competência e habilidade. E aí tem uma outra situação do porquê que a USP também está fazendo isso, para entender melhor a conjuntura da seleção de seus candidatos. A USP ela é primeiro ou segundo da América Latina, sai um ranking agora que ela está em segundo, mas ela, de certa forma, em quase todos os rankings internacionais, ela é a melhor universidade da América Latina. E se não me engano, ela é a única universidade no Brasil que tem um orçamento pré-definido. Pré-definido. É a única, né? Ainda, mas... Com a reforma tributária, ela tem um... Gira ou não, o orçamento dela isso cai. Foi do governo Orestes Quércia que determinou isso. Então, o perigo aí na reforma tributária agora é disso cair. Mas, enfim, esse ponto da USP, ela diz assim... Eu tenho um desafio que é, por exemplo, separar os candidatos. E esse grande desafio, por exemplo, da FUVEST, USP, é quem vai para a segunda fase. Porque quando chega na segunda fase, as provas são abertas e elas são descritivas e elas são tão conteudistas quanto eram os exames anteriores. Perfeito.
Mas a grande dificuldade é você ir para a segunda fase. Então, eu vejo muito, André, em muitas escolas, eu vejo assim, se eu aumentar o número de candidatos que vou para a segunda fase, nossa, parece que ficou mais fácil para o aluno passar. Por quê? Porque ele tem toda uma bagagem também de colégio muito forte. Fora que a porcentagem de alunos que melhoram de posição na segunda fase é muito pequena. Muito pequena. Mas a questão é, eu preciso ir para a segunda fase. Claro. Né? Então, quando você começa a perceber isso... Quanto melhor eu for para a segunda fase, mais chance você tem. Reais eu tenho de aprovação. Mas muita gente diz assim, a grande briga em curso de alta demanda é ir para a segunda fase. Perfeito. Porque quando eu chego na segunda fase, a vaga é minha. É um pouco nesse Ele só mantém. Ele, né? Mas ele, porque ele tem a base do colégio, um colégio muito forte, e assim por diante. Enfim, mas você tem esse desafio muito grande. Então, a USP agora indo para esse modelo, a FUVEST indo para esse modelo agora, também de competenciabilidade, tem uma tendência de melhoria nesse sentido. Perfeito. Que é o exame mais avançado hoje no Brasil, aquele que consegue ter um equilíbrio, digamos que já há muitos anos, é o da Unicamp. A Unicamp tem uma prova em que ela consegue fazer um equilíbrio muito bom, no sentido que ela está cobrando / esses conhecimentos. Não é uma prova tão extensa. / conteúdos, né? / conteúdos não é uma prova tão extensa, é uma prova com 72 questões. 4 alternativas. 4 alternativas, que também já foi provado que 4 ou 5 alternativas é indiferente. A questão da probabilidade Mas o aluno traz uma tranquilidade muito maior, né? Um pouco mais de tranquilidade, então tem um pouco nesse sentido. É uma prova muito mais bem equilibrada. E, assim, dentro da pauta, né, quando a gente fala de Enem, quando a gente fala de preparação, e aí falamos um pouquinho de FUVEST, de Unicamp, Unesp, que são os maiores exames no Brasil, e eu acho que é algo recorrente no Planck Talks a gente falar sempre da parceria professores, né, escola, família, aluno. Assim, o processo de educação, o processo de aprovação, eu costumo dizer para os pais que quando o aluno vai para a terceira série, não é só o aluno que é vestibulando, a família é vestibulanda, né? Ela tem que dar esse apoio e dar esse suporte para o jovem naquele ano que é um ano com uma série de escolhas, uma série de tensões. Como é que a família, gente, talvez a Ju possa começar a falar sobre esse tema, como é que a família apoia nesse processo e, em especial, como é que a família apoia nessa reta final? Então hoje nós estamos aqui no começo de outubro, a gente está há 4 semanas e meia, talvez quando esse episódio for para o ar, faltem 3 semanas para o Enem. Quais são as dicas que você dá para que as famílias deem esse suporte para o estudante? Professor, eu percebo que a família ela é um combustível invisível. Nesse momento, a pressão da ansiedade da família para o êxito e o sucesso do filho não ajuda. Então, que tipo de pressão? Você já estudou? Você está com todos os cadernos? Você está fazendo revisão suficiente? Você está no tempo suficiente? Você tem precisa de alguma coisa? Agora não é hora de volume. Agora é hora de olhar para um processo que não começou há um mês, são meses de preparação. Esse adolescente... Até ele já anos, né? Anos, essa reta final da terceira série, né? Ele já tem uma pressão interna, uma cobrança social do que ele já decidiu que ele quer testar e jogar a nota dele, né? Então, o papel da família agora é não conflitar a agenda dele com o horário de estudo dele. Então, evitar marcar viagens ou festas na própria casa que possa conflitar a agenda desse estudante, porque senão ele vai se sentir punido por não estar podendo se divertir com a família. Essa é a primeira coisa. A maneira como a família mais pode apoiar nesse momento é olhar se esse estudante, se o filho está com uma rotina e um cronograma que é real e que não é volumoso e falar para ele, olha, domingo de manhã você vai dormir. Você vai acordar, tomar café da manhã com a gente, você vai tomar um sol, você vai passear com o cachorro e à tarde você vai fazer as suas revisões de novo. Não deixar trocar, esse é um lado. E não ser permissivo demais. Não, ele estudou muito e nessa reta final eu vou deixar ele relaxar. Então, o ponto aqui, para a família, cada família tem a sua estrutura, cada família tem a sua dinâmica, a primeira coisa agora não é hora de volume. É hora de afinar e consolidar o que ele já veio até aqui. Ele fez um processo. Então, agora é a hora de olhar para esses dados, né? Como a gente falou, eles fizeram 6 simulados, né? E a plataforma do SAS traz para a gente já a linha de onde naquela área do conhecimento ele precisa, onde ele está mais, né? Onde ele alcançou mais aqui e onde ele precisa refinar, ele voltar nessas questões e conseguir fazer ali, olhar qual habilidade ele ainda não atingiu e ele refinar isso. Mas a família, nesse momento, o apoio dela primeiro, olhar o cronograma e ver se esse cronograma está ajustável. Se esse estudante está irritado, se esse estudante está demonstrando maior preocupação, é conversar e ouvir e tentar não julgar.
Não, mas também no começo do ano eu falei para você estudar mais assim. No começo do ano eu falei para você procurar mais professor assim. Não é encher a agenda de aulas particulares, isso agora não vai resolver. Colocar em cursinho, em aulas particulares, é confiar no processo da escola, no que a escola está desenvolvendo, porque ninguém mais conhece aquele estudante do que o professor que está com ele no dia a dia. Né? E a gente percebe, né, Jorge, eu e o professor Humberto, que estamos em sala na terceira série, e existe uma certa comparação dele com o colega do lado. Não então ele ajuda começa nada a se também. comparar. Ah, fulano, entre aspas, estuda menos e vai melhor, e eu estou estudando mais e vou pior. Como é que você vê, Humberto, essa comparação dos alunos e quando você percebe que isso está acontecendo, o que se orienta para o estudante e levando essa informação para os pais? Essa sua fala me levou, hoje de manhã mesmo eu já tive uma brincadeira, os alunos até começam a brincar com o aluno que ele está indo muito bem e que ele nem precisaria assistir aula porque ele demonstraria o volume da esfera usando integral. Né? Então, esses alunos são muito organizados, né? Eles estão, o aluno a gente percebe que são anos de preparação. Né? Eu vejo, professor, os alunos aqui no Planck, eles não ficam se degladiando com a nota do outro, não, assim, aparentemente eu não percebo. Eles até aplaudem a pessoa que está indo bem. Isso é verdade. Eles gostam, eles valorizam, né? E os que não estão indo bem, eles ficam quietinhos, a gente vai lá dar um apoio. Mas só falando um pouquinho aquela ajuda fantasma que os pais têm que dar, os professores têm que dar também, né? Sim. A plataforma, o professor é um gestor de aprendizagem, né, professor? Então a gente tem que pegar o exame de sangue dos alunos e o professor dá aquela ajuda fantasma na sala de aula, né? Que habilidade está faltando para cada um? E vai em cima dos temas elaborando essas habilidades, inclusive nas sistemáticas do SAS, né? A gente está implementando já há um bom tempo e muito forte esse ano com todos os professores do sexto, principalmente no terceiro, aonde ele vira um concurseiro, né, entre aspas, né, de aprender a fazer a prova. Né? E resumindo, professor, desculpa mudar do tom, porque eu quero falar de professor, tá? Mas porque aí eu vejo no Planck aqui, eles se ajudam nisso. Eu não percebo um bullying, entre aspas, assim, de quem está indo bem e quem está indo mal. Eu não diria bullying, e eu concordo plenamente com você, mas eu acho que é um momento onde o aluno ele tem uma tendência, e isso eu falo muito com eles, de achar que ele valoriza mais as suas fragilidades do que valorizar as suas potencialidades. Então ele tem uma tendência de olhar e falar assim, puxa vida, isso aqui, você dá um exercício, você faz uma questão, e ele fala, nossa, isso aqui eu não lembrava bem, nossa, vai cair, eu vou errar. Não, calma, porque tem outras dezenas de coisas que tem chance de cair igual e que você sabe. Então é tentar dividir um pouquinho com eles assuntos que ele sabe, assuntos que ele não sabe, tendências. O SAS faz uma análise, até esses dias eu te pedi, né, Demar, da Unicamp, sobre quais são os assuntos mais recorrentes. Porque não é que isso vai dar o norte, mas isso traz uma tranquilidade emocional para o aluno. Ele olha e fala assim, poxa, o assunto de cinemática ou de energia, de calorimetria na física é o assunto mais recorrente. E eu lembro que quando eu tive as aulas eu compreendi, quando eu fiz as provas eu fui bem, que nas questões do simulado eu acerto. Então, poxa, tô tranquilo. Ah, mas esse outro assunto aqui eu lembro que eu tenho um pouco mais de dificuldade, talvez seja um momento de revisão. Então acho que agora é hora de ter calma e não valorizar tanto aquilo que eventualmente ele não sabe. O que eu converso muito com eles, professor André, é que assim, a ansiedade, ela é um sinal de que a gente quer o controle das coisas. E no Enem não tem como, nos concursos em geral, não tem como ter controle. Precisa manter o foco, porque o foco eu vejo uma direção, é aquela direção que eu quero ir, eu crio estratégias para ela. Então, ao criar estratégias, é o que eu falo muito para eles, eu coloco até nos recados do comunicado, né? A gente não tem o jogo, a gente não tem o resultado do jogo, a gente só tem a preparação e o processo. Então, a gente precisa treinar forte. Isso. E treinar com estratégia. Às vezes, tirar o pé, voltar, olhar com mais serenidade, respirar e voltar a testar de novo. Né? Então, a ansiedade, ela é o sinal de controle e a gente não tem controle do resultado. Eu falo para eles, eu não posso falar para vocês que vai dar certo o jeito que vocês estão fazendo. A gente só tem o processo. E aí a gente precisa refinar esse processo. Se eu fiz 1, 2, errei, peraí, vamos rever? Desse jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Então, vamos fazer uma reconstrução aqui? Então, tentar manter o foco, ter uma direção é diferente de querer controlar. Né? Senão gera só mais ansiedade de querer fazer perfeito. Concordo. Né? E não vai dar certo. Ademar, a gente estava comentando um pouco antes de iniciar aqui o nosso papo,
Você tem a oportunidade, o privilégio de viajar e visitar escolas no Brasil inteiro. Escolas todas, escolas com muita qualidade, escolas que querem fazer a diferença na vida dos alunos, que enxergam o vestibular como uma etapa e não como um fim. Então a gente tem aqui na escola um processo de formação de indivíduo, e isso é absolutamente complexo em todas as vertentes, que é formar um indivíduo para um convívio em sociedade. E existe o vestibular como uma etapa. Se a sua experiência como professor de matemática, como autor, e agora tendo esse papel de conectar tantas pontes no Brasil, que características você traria para um aluno que tem bom desempenho? O que você olha assim, esse aluno, de uma forma geral, esse aluno que tem boas notas, que tem um bom desempenho, que alcança as vagas mais concorridas, eles têm algumas características em comum? Eles têm uma espinha dorsal que os identifica, ou é um pouco mais aleatório? Não, sempre tem algum critério nesse sentido, mas tem dois casos que são os extremos, tá? Você tem aquele aluno que é muito dedicado por natureza, e muitas vezes você tem uma família mais equilibrada, uma família que acompanha. Isso é muito difícil, você ter um aluno que tem altíssimo desempenho e não tem um apoio emocional em casa muito forte, ou pelo menos um nível de acompanhamento, tá? De acompanhamento. Isso é uma característica que eu encontro bastante. O que a gente sabe cada vez mais é que esse acompanhamento e essa performance, esse lidar, ele de alguma forma faz com que a gente construa isso ao longo dos anos. Tá. Então não é na terceira série que eu faço de fato a grande reconstrução e que eu mudo de fato o perfil para que eu vá ser aprovado. Eu posso dar algumas características, às vezes até quando eu falo que o caminho de fazer a prova é essa, pode parecer uma coisa daquele brasileiro que quer o jeitinho, né? E é isso, eu tomo muito cuidado para fazer. Quando eu estou fazendo formação para professores, eu digo, isso aqui ninguém ensina para aluno de segundo ano e para baixo. Mas existe uma coisa do candidato e aluno, porque é muito cruel o nível de concorrência que a gente tem hoje, então você tem que ter algum nível de estratégia. Para baixo, você tem que ser mais duro no sentido do aprendizado constante. E aí, em geral, os que têm sucesso são aqueles que têm, não necessariamente uma trilha performática muito intensa, mas ele tem uma trilha performática do sentido constante. É uma maratona. Ele tem uma tocada de maratona. Ele vai regular, nesse sentido. Né? Quando chega na terceira série, ele tem que lembrar que ele vai disputar os 100 metros rasos. E se eu fizer uma análise agora dos 100 metros rasos da última Olimpíada de Paris, o primeiro tirou 9,91 e o último oitavo colocado 9,91. Então foi 9,71 a 9,91. Estou falando de 2 décimos, que foi a diferença entre o primeiro da medalha de ouro para o que foi o oitavo. Exato. Né? Então, assim, é desse ponto que a gente está, que é o sprint final, aonde você de fato deveria ter. Então, nessa reta final, por exemplo, esse aluno não é um aluno... Teve uma jornada gigantesca que levou esses 8 atletas para a final olímpica. Exatamente. Né? Exaustiva, né? E aí, Ju, é o seguinte, não é nesse momento que eu vou aprender conteúdo novo para esse aluno que teve uma constante muito grande. Ele não deve ter isso. Isso é difícil, porque, por exemplo, o aluno que é muito bom, ele de alguma forma tem esses padrões. Agora, não adianta dizer que o filho A e o filho B, quem tem 2 filhos, vai dizer assim, que a preparação é igual. Porque cada cidadão tem o seu jeito cada criança tem o seu jeito de como chegar. Então vai ter aquele que se sente menos ansioso se chegar no dia da porta do vestibular, estiver lendo ainda o resumo, porque aquilo o conforta. A gente tem que entender isso como pai. Aquilo não, eu preciso ler, eu preciso ver isso aqui. E já tem aquele que no dia anterior já desliga, já vai assistir um filme, já vai estar com a família, vai para a igreja. Nesse momento é muito importante essa questão da espiritualidade, ajuda muito, tá? Ajuda muito nesse regular mesmo. Quem acredita, pelo autoconhecimento, quem acredita e tudo mais, eu acho que tem um ponto de dizer e respeitar, porque acho que cada indivíduo tem a sua própria constância. E professor, desculpa, pois não. Hoje mesmo na aula acontece muita coisa cada dia, né? Então nós teremos o Albert Einstein final de semana, o vestibular. E uma aluna me perguntou isso. Humberto, o que você fazia na véspera do seu vestibular? Olha, eu tenho receio até de falar, porque cada
cada um tem sua maneira de se relaxar. Falou, eu estudava de maneira leve até a véspera. E dormia cedo, ia para a prova mais tranquilo. Agora, você se encaixa nisso? Falou, eu acho que eu também. Eu preciso estar mexendo com a matéria. Então, segue o que você fez o seu ensino médio todo. Se vai te deixar tranquila, É isso. só dorme cedo, se alimenta direito. E vai para a prova que você já teve uma curva de aprendizagem gigantesca. Não tem como aprender na revisão. A revisão ela tem um aspecto muito mais emocional do que de conteúdo, né? Mas tem uma coisa agora que é assim, deixa eu dar um exemplo claro do que a gente fez. A gente tem 6 simulados no ano, e ano passado a gente teve uma prova de humanas diferente. Pela primeira vez a gente teve 18 questões de uma área que é filosofia e sociologia. E em torno de 9 a 12 itens caem todo ano. Dessa forma veio o dobro praticamente. O que fez outras áreas como geografia e história vieram menos. O Brasil, a nota do Brasil em geral, ela caiu 2,5%. Foi uma queda muito abrupta quando você fala em tantos milhões que existe uma certa constante. Então teve 2 simulados, dos 6, que a gente simulou a mesma reação do ano passado. Colocando mais filosofia e sociologia, esperando que, inclusive, isso seja uma tendência. Tá? Porque o Enem ele começa a ter alguns tipos de tendência. Então, por exemplo, em linguagens, tem uma competência que é educação física. Então, nos últimos 4 anos, caiu uma questão sobre saúde mental, relacionando atletas de alto desempenho que, na hora do vamos ver, pifa, né? Digamos assim, ele para de performar. Então, teve uma questão com a Simone Biles, que ela abandonou as Olimpíadas no meio. E são questões fáceis, mas eles vêm abordando isso. Então, a gente começa a olhar as tendências e colocar isso. Então, teve 2 simulados em que a gente colocou isso. Em escolas principalmente escolas que tem cursinho, cursos preparatórios, os diretores me ligaram. Foi que houve? Está todo mundo apavorado, que a prova foi muito mais difícil, não sei o quê. Eu disse, não, a gente só fez isso, por isso, por isso. Mas onde entra hoje, os dias de hoje, que é a ansiedade. Isso. Então, saiu um pouco do performance. A prova foi, inclusive, um pouco mais difícil e de propósito, por uma questão de tentar, nos 6 simulados, ver se isso é tendência ou não, que você tira da zona de conforto. Então, sair da zona de conforto hoje é uma coisa que a escola, cada vez mais, precisa se preocupar. Porque essa questão da ansiedade, ela está tratando de uma forma... E pode ser que a prova venha... pode ser, Humberto, que a prova venha como a de 2018 ou a de 2015, que eu considero as mais difíceis da história, as mais difíceis de matemática. Tomara que não venha mais como foi 2015, 2018. Que quando tem um aluno às vezes que me procura e assim, eu não tenho mais desafios, eu disse, você já fez a prova de 2015, 2018? Porque foi prova muito puxada. Não, pois procura na internet e faz essas 2 provas, né? Mas a ansiedade, ela é hoje um fato que ela precisa ter um olhar muito atento. Porque a gente tem hoje um comprometimento muito grande hoje de tudo muito acelerado, tudo muito para ontem. E a gente tem, de alguma forma, pseudos professores nas redes sociais que querem contar historinhas de como você tirar uma boa nota, de como resolver uma questão em 10 segundos. Em como, por exemplo, dizer assim, eu tenho uma fórmula mágica aqui para você aprender 5 métodos e conhecer todas as bancas. Isso são charlatões, tá? Isso são charlatões que tem. Eu tenho repertórios de bolso que você pode usar em qualquer redação. Na hora que você põe uma coisa mais difícil, o que acontece? O aluno sai do seu... perdi a regra, perdi o... E aí é mais fácil, principalmente nos dias de hoje, culpar o instrumento, culpar o que está acontecendo lá. Então, essa é uma coisa que a gente tem cada vez mais que conversar, de fato, do que a gente tem como os próprios exames. Perfeito. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso, mas eu gostaria de trazer para quem está nos assistindo elementos bem concretos. Como que... Você falou de como que a família pode apoiar, de certa forma, no processo, desde o início até as semanas da prova. Demar, como é que se enxerga? Você falou, às vezes tem um aluno que vai no carro para a prova, o pai vai levá-lo e ele vai lendo o resumo. O professor Humberto falou... Isso até o acalma. Isso acalma. A gente orienta os meninos, olha, durmam bem,
mantenha a sua alimentação no que você está acostumado a comer e evite excessos, se hidrate bem, porque é uma época de bastante calor, né? O vestibular em novembro, dezembro, as cidades já estão mais quentes, então às vezes ele precisa estar mais bem hidratado. E às vezes ele vai pegar um local que não tem ar-condicionado. E eu lembro quando meu filho fez a prova, ele fez uma escola pública aqui em São José, e ele falou assim, nossa, eu dei muita sorte, porque a escola tinha umas janelas enormes, e eles abriram, batia uma brisinha gostosa, fiz a prova toda muito arejado, assim. Falei, poxa, que coisa boa, e talvez alguns tenham feito em lugares mais quentes. Então, só aí já botou réguas diferentes, né? Um tava num lugar com um ventinho bom, com uma janela ampla, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, mas estava ventando. E outros talvez tenham feito em salas mais aquecidas, com o ventilador fazendo um pouco de barulho. Carteira que não cabe, o caderno. Exato. Eu já fiz uma prova do Enem que a carteira não cabia. E aí são situações diferentes. Mas como é que o pai e a mãe podem, às vezes o irmão mais velho, que às vezes é um grande complicador, porque assim, na minha época foi mais fácil, ou na minha época foi mais difícil, ou eu fazia assim, ou eu fazia assado. Que conselhos concretos que você dá para a família quando o filho está ali na última semana para fazer a prova do Enem, ou da FUVEST, ou da Unicamp, ou da GV, ou do INSPER, ou do que for? Que conselhos que o senhor coloca? Última semana, a primeira coisa é perguntar, filho, cadê a documentação que você vai levar? Já deixa na mesa da sala. Porque... Já vimos isso, hein, Humberto? Outra coisa é quais são os documentos, né? A caneta que precisa. A caneta, no caso do Enem, tem que ser preta, E às vezes até ler. É azul. Isso. Até ler com ele as instruções, né? Porque às vezes você tem ali uma... Não, já sei. Não, eu sei que você já sabe. Eu só não quero que, por um motivo disso, você perca. O ideal é que se for faltar uma semana, se for a prova for aplicada no domingo, que normalmente é isso, vá no domingo anterior fazer o trajeto. Perfeito. Tá? Ou no dia anterior fazer o trajeto, porque você tem quantos minutos você vai gastar no deslocamento. Onde é a entrada, para não ter aquela história dos atrasados, né, de perder uma preparação toda por uma semana mesmo agora. Você tem uma obra no meio do caminho que você não imaginava que tinha, que não é um lugar que você passa com frequência. Esse final de semana mesmo, agora passado, teve um concurso chamado Enem dos Concursos, e aí a imprensa adora isso. Foi lá e o rapaz fechou o portão na cara do outro, e ele disse, e agora? Ele disse, eu não sei o que eu vou dizer pro meu pai. Olha só. Foi a resposta do candidato. Eu não tenho cara para dizer o que eu vou dizer pro meu pai. Porque eu me atrasei, né? Talvez o pai tenha dito muito para ele para não se atrasar e ele acabou se atrasando. E aí, eu acho que isso é um cuidado, são cuidados básicos aqui. Tem uma coisa da alimentação, né? Acho que você vai para uma reta final nos dias anteriores, os nutricionistas falam muito em comer carboidratos, porque você vai ter uma maratona de 5, 6 horas ali na prova. Então, tem outras coisas que os nutricionistas falam, que é evite levar chocolate ao leite. Isso. Porque os chocolates ao leite do Brasil, eles são muito mais doces e tudo. Então, na hora daquele que teoricamente é o doce para dar energia, ele vai te dar energia, mas ele vai te dar sono. E a prova é feita à tarde, pós-almoço. Então, você tem um critério ali de... A alimentação ela tem que ser relativamente balanceada, mas ela tem que ter alguns equilíbrios nesse sentido. Então você vai com um ponto nesse viés. Mas assim, nessa hora, um abraço faz toda a diferença. E eu acho que tem uma vertente que é a seguinte, o fracasso, ele é, em algumas sociedades, até que no Brasil não é tanto assim, mas por exemplo, eu falei do Enem chinês, né? Só pode ser feito uma vez na vida. Então, não passar no vestibular, ele... Te rotula. Ele é não só... Você pode continuar fazendo outras universidades particulares nesses países, mas ele vai te rotular como um fracassado. Te define essa. Tá? Aqui no Brasil, não. Perfeito. Então, acho que não é isso que a gente precisa dizer. Olha, se não passar, você vai ter outras oportunidades. Tá? E muitas vezes a gente faz um curso, né? Quantos de nós aqui fizemos os nossos cursos e as nossas carreiras mudaram, né? Então você começa a pensar o que é, talvez o próprio pai, ele tenha feito um determinado curso e ele lá na frente mudou a carreira e tudo mais. Então, cada vez mais nesse mundo de tecnologia, a gente vai ter empregos. As profissões elas vão se
elas vão se moldar um pouco disso. Acho que se colocar no papel de pai também, falando isso, é importante. Cara, vai lá, sucesso, e a gente tá aqui pro que der e vier. E se não der, não deu. Uma hora vai dar. Acho que um papel desse de falando de coração. E um abraço nessa hora, ele ajuda muito mais do que muito conteúdo. Tá? Então existe a parte técnica, existe a parte de alimentação, existe a parte mental / espiritual. Não é a hora de cobrar. A hora de cobrar já foi, já passou. É a hora, já nessa última semana não é a hora de cobrar. Eu acho que eu já falei aqui várias vezes no Plank Talks, e eu falo em entrevista com pais, em palestras. Tem uma frase do Cortella que eu sempre cito como exemplo, que você falou agora, eu lembrei de novo. Que o Cortella tem um filho que chama André, né? E por isso que eu acho que eu lembro tanto dessa. Perguntaram, olha, quando o André fizer 18 anos e te pedir o carro, perguntaram pra ele numa palestra, o que você fala pra ele? Eu falei, eu não falo nada. Ou eu conheço o André e dou a chave, ou eu conheço o André e não dou a chave. Então não é a hora de falar. Então acho que na época do Enem não é a hora de trazer memórias, trazer, olha, tinha que ter feito assim, tinha que ter feito diferente. É a hora de, olha, fizemos o melhor que pudemos fazer. Com o outro, comparar um amigo, com o outro, né? um amigo e tudo mais. E às vezes cruel. comparar, e a gente percebe pais que trazem, o pai nunca quer errar. Isso eu tenho plena convicção. Mas às vezes os pais cometem erros de se comparar com o aluno. Então assim, eu passei. E eu tinha menos condições, e tive menos oportunidades, e tive Nós menos... todos tivemos, né? Como tudo era muito... E aí ele fala assim, e você então tem que dar conta mais do que eu. Então às vezes o pai, ele acha que isso é a forma de motivar e acaba colocando toneladas nas costas do filho que vai fazer a prova, que se sente na obrigação. Né, professor, os filhos tiveram uma vida melhor que a dos pais. De uma Mas forma geral, uma sim. vida melhor não quer dizer que vai resolver os problemas de maneira fácil, né? E de certa forma, existe uma outra condição que é ser filho de alguns pais, principalmente pais que têm muito sucesso profissionalmente. Isso acarreta um desenvolvimento também muito intenso de eu não posso falhar. Acho que o pai tem que se colocar nesse lugar também, desse sentido. E a gente percebe muito os meninos assim, eu vou pedir para minha mãe me levar que ela é mais tranquila. Vou pedir para o meu pai me levar porque ele é mais tranquilo. Ou eu vou de carona porque meus pais ficam tão nervosos no dia que me deixam nervoso. Então acho que saber identificar a forma de dar esse abraço, saber identificar essa forma de acolher, para que ele possa ir lá na prova, que é uma maratona, que é uma prova acadêmica, uma prova conceitual, uma prova física. Ele fica ali 5 horas e meia se dedicando para aquela prova. Quanto mais tranquilidade ele tiver, melhor. Agora a gente está numa época, né, Humberto, já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, que os meninos eles pedem para a gente ter uma bola de cristal e adivinhar o que vai cair. Né, É o controle. Eu comecei a revisão semana passada e falei, bom, vamos lá, gente, os assuntos que a gente vai relembrar os principais conceitos, vamos fazer aqui uma visão geral da disciplina, vou demorar 2 semanas para fazer um overview geral sobre a minha frente de física, que é a frente 3. E isso assim, mas isso vai cair ou não? Eu falei, bom, se vai cair, eu não sei, nós temos que estar preparados para que caia. Então, não dá para ter uma bola de cristal. E eles tentam adivinhar, igual é na prova, né? Essa questão é uma boa questão de prova, isso... Porque é natural do ser humano tentar acertar. E o aluno quer também ter o caminho mais fácil, entre aspas, né? Ele quer... A ferramenta que eu uso, particularmente assim, o professor sabe muito bem do material, né? Eu dou 2 frentes de matemática, a 1 e a 2. Uma eu consegui terminar há um bom tempo, eu já comecei uma revisão. Aí eu faço uma amostragem gigantesca de matérias na Mate 1, na Mate 2 eu estou terminando ainda. Aí o aluno vem e fala, nossa, acabou caindo o que você falou. Então a gente aumenta o espaço amostral justamente para dar baixar na ansiedade e falar assim, olha, se um assunto que eu fiz na aula você está um pouco fraco, você faz uma revisão. Isso. É jogar a cadenciar. Uma estratégia, né? Porque eles vão perguntar. Eles querem a forma mágica, né? O que eu sinto neles às vezes é que quando a gente era criança e olhava para os nossos pais tinham tudo, né? Sabia tudo, né? Quando estava com febre, o que precisava, estava chorando, o que era. Eles olham hoje para o professor como essa pessoa que sabe tudo para ajudá-lo na dor e na aflição dele, que tem muito a ver com essa questão da ansiedade. Então, eles confiam mais nos professores do que nos pais. Muito nessa mais. Idade. Muito mais, né? Então eles olham pra gente assim, você vai me ajudar a me acalmar, a me regular? O senhor vai me ajudar a entender a física, o que me espera lá? Então eles estão sedentos porque eles estão realmente na tentativa de acertar, né?
E aqui, o que eu falo muito para os pais nos atendimentos é não confundir o resultado de qualquer prova, seja a prova da escola ou dos vestibulares, com o valor pessoal do filho. Né? Esse exame ou o resultado dele não vai definir. Não vai definir nada agora. Né? Não define ele agora como uma pessoa, como algo que ele está escolhendo. Então precisa ter muito cuidado com isso também. Porque às vezes a frustração que o professor André trouxe, que às vezes até é do pai, na expectativa para o filho, já traz para ele falar, meu pai está esperando muito de mim, porque ele investiu muito em mim. Então eles trazem muito isso na fala, né? E a gente percebe isso nos meninos. Eu sempre uso um pouco a minha experiência como pai e trago aqui. Eu vejo meu filho que está no 2º ano da faculdade, quando ele vai bem numa prova, ele me manda uma mensagem. É muito raro o Renan me procurar no WhatsApp. Quando ele fala, oi pai, é porque ele quer contar que foi bem. Então ele quer compartilhar. Poxa, saiu a nota de macroeconomia e eu tirei 8,5 na prova, tô feliz, o professor falou que foi uma boa nota. Eles ainda têm a necessidade de nos satisfazer em termos de performance. Olha, eu fui bem. Então parece que para ele ir bem e poder falar com o pai que foi bem é tão importante quanto ir bem. Né? Então assim, essa necessidade de mostrar pra gente que tudo que nós fizemos por eles, de certa forma, eles estão nos trazendo de volta. E o Renan sabe que se ele tirar 8 em macro ou 2 em macro, o que eu esforço é o quanto que ele se dedicou a estudar macro, o quanto ele se dedicou para aquela disciplina. Se eventualmente não tirou nota ou se foi bem, é uma consequência. Então ele sabe muito que o que eu sempre vou cobrar dele é que ele leve as coisas a sério. Então, acho que esse é um ponto que a gente fala muito com os alunos, né, Beto? Sim. Então assim, estude a sério. Estude com dedicação, estude com propósito. É uma palavra que a Ju coloca muito com eles. Tem que ter significado. E a gente tem percebido, Ademar, aqui no colégio, que os alunos estão virando a chave com mais antecedência. Eles estão se espelhando em colegas que tiveram bons resultados. E o colega fala assim, porque a partir da 1ª série eu já comecei a estudar mais, já comecei a mudar minha postura em sala, já comecei a olhar melhor a aula do professor, parei de escolher a aula, se eu gostava mais ou menos, levei todas a sério. Então a gente tem percebido, né, Humberto? Mais aluno... Olhando de fora, eu posso entender como é que isso funciona. Porque isso é cultura. Tá? Vocês estão criando uma cultura e vocês estão indo para o ano 10. Ano 10. Então, vocês têm começando a alunos que começaram com vocês na 6ª série e agora estão terminando a 3ª série. Esse ano, quem está terminando entrou no 7º e ao final de 26 vai ser quem entrou para o 6º. E aí o que acontece? Vocês estão criando uma questão que é a parte mais difícil de uma escola, que é a cultura de estudo. Exato. E a cultura de estudo você não cria da noite para o dia e nem no próximo ano. Porque imagina que na criação de vocês receberam, pelo talento de vocês, pela estrutura, pelo projeto pedagógico, vários alunos de várias outras escolas e foram montando isso. Então, se isso está acontecendo hoje, isso é trabalho também da escola. Por isso que eu me espelho naquele aluno, porque ele vê no convivência. Bom, me lembro bem que há muito tempo atrás, eu vou já me entregar na idade, eu estudava numa escola que começava a preparar para o ITA, lá no Ceará. E tinha um garoto fenômeno lá, que todo mundo achava que ele passava no ITA, ele passou no ITA, e depois que ele passou no ITA, era binário, era 01, 01 todo ano. E aí depois a gente começou a ter vários alunos aprovados no ITA, mas ele foi o primeiro que passou, chama-se Miguel Ângelo. E o Miguel Ângelo, quando passa, parece que desperta um sentimento de ele conseguiu, também consigo. É possível. Né? Miguel Ângelo, por acaso, foi o cara que criou o Pix. Olha só, sim. Formado no ITAS, ele foi trabalhar no Banco Central e foi o cara que criou o Pix. Então, na equipe que criou o Pix. Então, já mostra também como ele era inspirador desde lá. Então, você vê um pouco disso. Uma vez um aluno na nossa escola, eu como diretor de escola, falou para mim, eu perguntei, como é que foi na prova? Na última etapa é para ir para uma Olimpíada Mundial, que é um processo dificílimo, só vão 4 do Brasil. E ele disse, professor, eu acho que eu vou, porque eu fui muito bem na prova e eu acho que eu sei mais do que o Walter. O Walter era o ex-aluno que tinha dado dois dias de aula para eles, muito mais no sentido de como foi lá na minha viagem, o que vocês têm que ter, um pouco do que nós estamos fazendo aqui.
E o Walter deu algumas dicas, né? E ele diz, eu acho que eu vou, porque eu sei mais do que o Walter. Ele fez uma boa comparação nesse dia, essa é a boa comparação que tem. Então, essa questão que vocês estão conseguindo agora, que vocês estão percebendo, e assim, com brilho nos olhos, como vocês estão aqui agora, é assim, isso é cultura da escola. Isso é o papel que a escola está desenvolvendo nos alunos. E eu vejo que aquele garoto foi, eu também posso ir. Isso a gente tem percebido. Metade dos alunos da segunda série hoje, metade, 50%, estão em clubes de estudo coordenados por mim, pelo Humberto, pelo Pelisson, onde eles têm tarefas semanais extras de estudo. E eles prestam conta para a gente na segunda-feira do que estudaram a mais. E isso tem sido interessantíssimo porque, eu até falo com eles, não é só o fazer, é a consistência, a insistência e o propósito de fazer. Então, na hora que a gente vê alunos falando assim, poxa vida, esse final de semana meus pais, a gente vai visitar a casa do meu avô, mas eu vou parar um tempinho lá e eu vou fazer essa lista de exercícios que você está me dando. Ele não está fazendo isso por obrigação, ele não está fazendo isso para me agradar, ele está fazendo porque ele viu significado em fazer aquilo. Então, na hora que ele faz uma lista de matemática a mais, mesmo estando na casa do avô, ele não se pune. Poxa, vai estar todo mundo lá e eu vou estar aqui. Não, está todo mundo lá, eu vi meu avô, dei um abraço nele, mas eu vou fazer aqui minha lista de matemática porque faz parte de quem eu quero ser. E isso que eu acho mais bonito na escola, né? E aí, gente, falando nessa época, que apesar de ser uma época tão eventualmente tensa, de escolhas, também é uma época muito gostosa, né, Humberto? É uma época onde a gente percebe que os meninos fazem as provas e a gente vem aqui no final da prova, no domingo à noite, recebê-los para um café aqui na escola e a gente vem aqui para comentar o vestibular e a gente vê que eles foram bem, que eles falam assim, nossa, valeu a pena, foi um momento bacana, isso aqui você deu, isso aqui eu lembrei de você falando. Então é um momento que a gente coroa um pouco esse trabalho. A prova foi mais fácil do que a prova do colégio. A prova foi mais fácil que a prova do colégio. E olha que eu fui um pouco melhor mais preparado. Eu fui um pouco melhor do que eu ia normalmente nos últimos simulados do SAS. Então, simulados do SAS, eu escuto muito, Ademar, e não é porque estou falando na sua frente. Nossa, eu fui fazer o Enem e parece que era mais um simulado. Eu achei muito parecido com o que eu vivi. Simulado, né? O sétimo E eles falam, foi muito parecido com o que eu vivi aqui. Então, foi tranquilo. Achei que ia ser mais difícil. E eles vêm bem leves. Eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. E eu vou dividir aqui os papéis. Eu gostaria que a Ju deixasse um recado final para os alunos. O professor Humberto deixasse um recado final para os professores. E o professor Ademar um recado final para os pais. Vamos começar com os alunos, Ju? Vamos lá. É uma parcela tão especial, né, que eu já acompanhei há tantos anos. A mensagem que eu quero deixar para vocês nessa reta final é: vocês estão preparados. Acompanhei vocês ao longo desse ano, acompanhei vocês o ano passado também. Vocês fizeram um processo muito sério, um processo muito focado, com muitos erros, mas com várias tentativas de acerto e com visualização do erro acertando. Eu acho que o feedback do erro ele é muito importante nesse momento. Então, o que eu desejo é que agora vocês olhem por acerto de vocês. Entendam que tudo é um processo que a gente não vai colher agora, mas façam com responsabilidade, façam com resiliência o dia a dia até chegar a hora da prova. E na hora da prova, usar tudo, professor, que aprenderam ao longo desses anos aqui. Tudo. Seja emocionalmente, seja academicamente, vocês estão preparados e contem com a gente aqui sempre. Obrigado, Ju. Professor Humberto? Primeiramente, um agradecimento à equipe de professores, que a cada ano, né, André, a gente tem uma equipe mais comprometida, mais preocupada com o nosso aluno. Mais dentro da cultura. Mais dentro da nossa cultura. Na verdade, a cultura está trazendo as pessoas que vão fazer a diferença para os nossos alunos, né? Um professor dedicado, um professor que se coloca no lugar do aluno, um professor que tem uma aula organizada, um professor que avalia a aprendizagem do seu aluno, um professor que se preocupe com o aluno, mas também sabendo que o aluno tem a parte dele, né? O professor sai tranquilo, fazendo o máximo que ele pode, entregando o aluno na porta da escola no qual ele vai fazer o vestibular. Então, que é todos os professores do Planck, né? Muito comprometidos e o aluno sabe que a gente está fazendo a prova com eles, né? E esse carinho, quando eles voltam do vestibular, para retribuir, né? Nossa, o que você falou caiu. É um agradecimento à equipe, né? E a gente percebe, né? O primeiro... Claro que os vestibulares já começaram, mas dos maiores, dos mais
significativos. O primeiro é a Unicamp, né, que acontece... Então nós temos a Unicamp, depois a Enem, dia 26 agora de outubro já. Vamos fazer a prova. Vai fazer? Tá inscrito. Então temos Enem, temos a Unicamp, depois no próximo domingo Enem prova 1, depois Enem prova 2, depois tem FUVEST, a Unesp antes, a Unesp né? e a FUVEST. FUVEST. Então, e na Unicamp, aqui em São José dos Campos, é o único vestibular que todos os alunos fazem no mesmo prédio. Então é o vestibular onde todos os professores do colégio acabam indo. Literalmente entrega o aluno na sala de aula. Na prova, e é um momento gostoso. Nos últimos 2 anos choveram, vamos ver se esse ano São Pedro dá uma trégua e a gente faz a entrada da prova da Unicamp sem chuva. E, professor Ademar, um recado para os pais? Acho primeiro, André, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Acho que eu adorei o papo. Eu acho que o meu recado é muito no sentido complementar do que vocês falaram aqui. Eu vi essa escola nascer. Eu estou acompanhando já vocês há muito tempo aqui e vejo o papel transformador que vocês estão fazendo na sociedade aqui local. Vocês hoje são referências nacionais, é bom que diga a passagem. Seus filhos foram muito bem ensinados aqui. Eu não tenho nem dúvida disso, porque conheço diretamente os diretores, a equipe, já tive várias formações aqui com os professores e vejo um compromisso muito genuíno em acertar. Eu vejo um compromisso muito genuíno em acertar, por isso que eu gosto de dizer, eu vejo de longe o que está acontecendo, né? E ano após ano os resultados só melhoram, a performática só melhora. Talvez os pais aqui não lembrem, mas essa escola tomou algumas decisões de dar passos atrás em prol do desenvolvimento dos seus filhos, né? Então, por exemplo, ele tinha um cursinho e resolveu não ter cursinho, porque o cursinho ele tira muito foco da própria escola, da própria formação e preparação. Então, esses passos que deram atrás, os nãos que a gente dá muitas vezes no mundo corporativo, eles são muito mais significativos para fazer, de fato, com que haja consistência. Então, aqui, eu até falei que vence aquele que tem mais consistência, né? Essa escola tem muita consistência. Então, confie plenamente no que foi feito do trabalho. Seus filhos foram muito bem ensinados aqui e vão ter sim, graças a Deus, um bom desempenho. Ademar, obrigado, me emociono com a sua fala. Acho que você viu antes de nascer, né? Você viu a gestação da escola. E eu acho que o nosso propósito, né, Humberto, de construir uma escola, o professor Pelisson, que não está aqui com a gente agora nesse podcast, mas está ali na sala de aula dele trabalhando, na sala da direção, é um projeto de transformação dessas vidas, né? Eu falo muito que o objetivo do colégio é transformar o aluno na sua melhor versão. E o que é a sua melhor versão? É uma versão mais leve, uma versão mais responsável, uma versão mais generosa, uma versão mais solidária, uma versão que enxergue a sociedade onde vive como parte dessa sociedade, que colabora, que traz os aspectos ruins da sociedade e traz os aspectos bons da sociedade. Então acho que esse é o grande desafio do colégio. E sempre que a gente falou do colégio, né, Humberto, a gente começou a desenhar em 2015, 2016, para a gente abrir em 2017, o ano que vem a gente faz 10 anos, como o professor Ademar lembrou, a gente sempre falou assim, reduzir a educação básica para um exame é muito cruel. Então a gente vai fazer o que tem que ser feito e não o que dá para ser feito. Então a gente tem uma proposta de colégio muito mais ampla do que o vestibular. Mas o vestibular é uma etapa, é algo que se vive, faz parte do processo e os nossos alunos têm uma performance muito boa. Então acho que a ideia desse podcast foi trazer algumas dicas, volta na parte dos comentários do professor Ademar, da questão da documentação, de visitar a prova, de conhecer onde vai fazer, de estar com tranquilidade, de cuidar do seu filho na hora da prova, de cuidar do seu pai na hora da prova, de cuidar do seu irmão na hora da prova. A gente fala muito aqui no colégio da escuta honesta, do abraço honesto, do momento com propósito, né? Então, eu espero que esse episódio sobre o Enem, sobre o vestibular, tenha sido interessante para você. Já curte, comenta, compartilha, isso é importante para a nossa audiência, para que o algoritmo do YouTube aí nos colabore e entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão, claro, pode nos procurar aqui no dia a dia, a gente transmite isso, professor Ademar, ou escreve aqui embaixo que a gente responde para você.
Professor Adhemar, obrigado por ter vindo de tão longe. Muito obrigado. Professor Humberto, obrigado. Ju, é sempre um prazer ter você aqui. Navarro, que está aqui na parte técnica, Vitor, Alessandra, todo mundo que faz com que esse episódio realmente aconteça. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.